Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, que você e sua família estejam bem. E nessa noite, nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma devocional para a glória de Deus e edificação da igreja, certo? Desde já eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para poder receber as notificações e que também você compartilhe para que mais pessoas escutem a palavra do Senhor, tá bom? Nossa devocional de hoje tem como texto base o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Eu vou fazer a leitura desse texto e então nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, no capítulo 5, Jesus começa a falar às multidões. Capítulo 5, versículo 1 do Evangelho segundo Mateus, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. E a partir daqui, então, Jesus vai falando de vários temas pertinentes e fundamentais para a vida cristã. Jesus fala das bem-aventuranças, Jesus fala do ser sal e ser luz, Jesus fala da lei, fala da ira, fala a respeito de adultério, fala de divórcio, fala a respeito dos juramentos, dos votos, fala sobre vingança, fala sobre amor aos inimigos, fala da esmola, fala de oração, ensina sobre jejum, fala dos tesouros do céu, da luz do corpo, dos dois senhores, fala das preocupações. Enfim, Jesus vai falando de vários assuntos. Ainda no capítulo 7 ele fala do hábito de julgar as pessoas, encoraja mais uma vez sobre a oração, fala da porta estreita, dos falsos profetas, de quem pode entrar, quem entrará no reino dos céus. E por fim, ele fala dos dois fundamentos, que foi esse que eu li para os irmãos agora. E após esses dois fundamentos, ele conclui o Sermão do Monte. Meus irmãos, Jesus, ele então diz, depois de tudo isso, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Jesus deu ensinos àquele povo. Ensinou cada detalhe. Falou de vários temas. E depois ele fala tudo isso, ele vem e traz essa comparação. Todo aquele que ouviu todas essas palavras que eu falei anteriormente é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Queridos, nós sabemos que uma construção de uma casa é coisa séria, né? Se você vai construir uma casa e você pretende morar dentro dela ou vai vender para outra família morar, você tem que construir aquela casa de forma correta. E os alicerces, a base deve ser bem feita, para que aquela casa não venha cair, não venha destruir, matar pessoas ou destruir objetos, as coisas das pessoas. E então, Jesus ele vem comparando a nossa vida a uma casa, a uma construção de uma casa. E o que nós vamos tirar de lição desse texto que os irmãos conhecem muito bem? É que se nós queremos que a nossa vida ela seja bem edificada, nós precisamos
ouvir e praticar a palavra de Deus. Esses ensinamentos que Jesus disse aqui do capítulo 5 até o 7, mas também não apenas esses, toda a palavra do nosso Deus. Se nós queremos ser prudentes e ter a nossa casa firmada na rocha, a nossa vida firmada na rocha, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Seja através da leitura, seja no culto, seja numa canção. Mas nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que buscar, em especial, nas nossas devocionais, no nosso momento íntimo com Deus. Mas, irmãos, não basta ouvir. Nós temos que praticar. O presbítero Gilson, nos nossos cultos de oração, quando a gente fazia, ele sempre repetia um versículo, que agora me falha a memória, a referência, mas é sede, pois, não somente ouvintes, mas praticantes. Nós ouvimos muito, nós sabemos bastante até da palavra do Senhor. Mas será que nós estamos praticando tudo o que nós sabemos? Será que nós estamos sendo prudentes? Será que estamos edificando a nossa vida na rocha, a nossa casa na rocha? Nós precisamos fazer isso. Porque se nós não edificarmos a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo, vai acontecer conosco o que aconteceu com o outro homem aqui, a partir do versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Veja, o problema é não praticar as palavras. Você ouve, mas você não praticar, não dá em nada. Se não praticar, não vai à frente. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica é comparado com um homem insensato, que construiu sua casa sobre areia. O que é que o Senhor está nos falando? Que construiu a sua casa sem fundamentos. Uma casa sem fundamento, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai cair. Ela vai cair. Se tiver pessoas dentro, vai machucar pessoas. Pode ser que mate pessoas. Se a nossa vida não for edificada na rocha, for edificada na areia, for sem conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, ventos vão nos carregar, vão nos derrubar e nós vamos cair. E no fim do verso 27 diz que é grande a sua ruína. Nós não queremos ter que a nossa vida seja arruinada. Muito pelo contrário, nós queremos que a nossa vida venha crescer, tanto no conhecimento do Senhor, quanto nas outras áreas. Nós queremos viver bem na presença de Deus e com a nossa família. Meus irmãos, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, mas acima disso, que nós possamos praticar a palavra do Senhor, porque ela é vida, ela transforma, ela enche, ela preenche, ela traz paz, traz alegria. Ela nos orienta e nos faz vivermos uma vida de forma prudente e firme. Sem a palavra não há firmeza. Sem a palavra não há firmeza na fé, não há firmeza no Evangelho, não há firmeza em Cristo. Que o Senhor te abençoe, te sustente e que você esteja sempre perto de Deus através da palavra. Boa noite.